Fala Dev, bem-vindo a Go Week. Eu sou o Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City e nessa semana eu vou te mostrar como dominar o desenvolvimento front-end, back-end e mobile de forma eficiente no menor tempo possível, utilizando as ferramentas mais modernas do mercado. Você vai descobrir como escolher a stack ideal para o desenvolvimento de apps nativos para iOS e Android, aplicações web dinâmicas com API robustas e seguras, com foco em produtividade e performance. Em programação, onde surgem novas tecnologias todos os dias, a quantidade de ferramentas e conceitos que você pode aprender são quase infinitos, e fica cada vez mais difícil saber qual caminho seguir. Por isso, a melhor forma de ser realmente bom em programação é ter foco e começar escolhendo uma stack para dominar. Então, só para você entender como eu cheguei na escolha da minha stack, eu comecei a programar profissionalmente aos 15 anos de idade, trabalhando em uma agência digital aqui de Rio do Sul, em Santa Catarina. Naquela época eu fazia de tudo, desde landing pages, e-commerce, blog com WordPress, sistemas, lidando com todos os tipos de clientes e problemas. O que por um lado isso foi bom para mim, porque eu pude experimentar muitas ferramentas e aprender a resolver os mais diversos tipos de problemas, mas por um outro lado eu queria mais, eu simplesmente não estava satisfeito em trabalhar com aquelas tecnologias que as empresas daqui da minha cidade exigiam. Muito menos o que eu tinha aprendido lá na faculdade. Eu queria poder trabalhar com versionamento de código, integração contínua, desenvolvimento ágil, testes automatizados e também com as melhores linguagens e os frameworks mais modernos. Mas tudo isso parecia muito distante da minha realidade. Foi aí que eu decidi mudar o rumo da minha carreira e, como todo bom programador, eu parti para os estudos. Mas nessa jornada eu acabei tendo algumas dificuldades. Por exemplo, eu nunca ia até o fim com os meus estudos, porque sempre aparecia uma tecnologia, uma linguagem, um framework que tirava o meu foco. Então eu comecei no PHP, do PHP eu fui para o Python, do Python para o Ruby, do Ruby para o Elixir, do Elixir para o Node, Angular, Vue, Ionic, um monte de tecnologia, eu nunca tinha foco. E depois de passar muito tempo pulando de uma tecnologia para outra, eu percebi que se eu quisesse alcançar os meus objetivos como programador, eu teria que escolher uma stack e realmente focar nela com tudo. Como eu já tinha experimentado muitas coisas, muitas linguagens, eu tinha noção do que funcionava e do que não funcionava, e quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma das minhas opções. Por isso eu acredito que tem duas formas de escolher as melhores ferramentas. Ou você investe muito tempo experimentando cada uma delas, ou encontra alguém que já tenha passado por isso e te ajude a fazer a escolha certa. Se eu tivesse alguém para me mostrar esse caminho lá em 2010, quando eu estava começando, eu poderia ter alcançado meus objetivos muito mais rápido. E por isso eu estou aqui, por isso eu resolvi ensinar. Mas o que realmente ficou claro nessa minha jornada é que não importava qual tecnologia eu escolhesse como desenvolvedor web, eu sempre precisava saber JavaScript. Foi aí que uma luz começou a surgir no fim do túnel. Claro que as vantagens do JavaScript vão muito além de ser a linguagem mais popular da web ou mesmo possuir a maior comunidade de programadores. Depois de 2015, o JavaScript passou por uma série de mudanças com o ES6 que foram essenciais e fizeram ela realmente se consolidar como uma linguagem moderna. E de lá para cá, ela não parou mais de evoluir, você deve estar percebendo isso. Todo ano a linguagem tem trazido novas atualizações que permitem não só implementar os melhores padrões de código, mas eliminou a necessidade de muitas bibliotecas que antes eram extremamente essenciais. Além disso, eu tinha muita vontade de aprender desenvolvimento mobile, mas não me sentia satisfeito com as ferramentas híbridas e achava o desenvolvimento nativo muito penoso, muito difícil de começar. Mas com a chegada do React Native ficou claro que eu tinha escolhido a linguagem certa, o JavaScript. A possibilidade de desenvolver apps nativos em multiplataforma, tanto para Android quanto iOS, utilizando apenas JavaScript, levaram o desenvolvimento mobile para o próximo nível, trazendo a produtividade sem abrir mão da performance. E isso tudo fez o JavaScript se tornar não só uma linguagem essencial no desenvolvimento web, mas extremamente relevante no desenvolvimento mobile também. E já que eu vou utilizar o React no mobile, por que não estender o mesmo conhecimento para web, para o front-end web com o React.js? Com certeza esse não foi o principal motivo que levou o React.js a se tornar uma ferramenta mais popular, esse React com React Native, mas é sem dúvida um motivo a mais para a gente se manter nessa ferramenta. Assim, a gente não tem apenas uma stack poderosa, a gente tem também uma stack enxuta, com pouca coisa para a gente dominar. E todas as vantagens da componentização, performance, imutabilidade e arquitetura, além de grandes empresas que utilizam o React, como Instagram, Nubank, Uber, Tesla, mais o fato de ser mantido por uma gigante como o Facebook também ajudaram nessa minha decisão.
Finalmente, o cenário para a stack perfeita se completou não só com a possibilidade de utilizar o JavaScript no back-end com o Node.js, mas principalmente com a maturidade dessa ferramenta, que vem sendo cada vez mais adotada por grandes empresas como Netflix, LinkedIn, PayPal, principalmente por questões de performance e arquitetura. A partir daí eu tive certeza que essa minha busca, pelo menos por enquanto, né, a gente é programador, tinha chegado ao fim. Então, quais são os critérios para apostar nas tecnologias certas? Entender o que o mercado está procurando, quem está por trás dessas tecnologias, quais empresas estão utilizando, o tamanho da comunidade e o ecossistema de ferramentas ao redor delas, além de, claro, as vantagens técnicas de cada uma, como a componentização, performance, produtividade, desenvolvimento nativo e multiplataforma, real-time e principalmente base de conhecimento compartilhada. Então, nos últimos 3 anos eu pude trabalhar com essas tecnologias e cada dia que passa eu fico mais satisfeito com essa escolha. Enfim, eu descobri que nesse mundo infinito de possibilidades que a tecnologia oferece, é possível ter foco e masterizar apenas uma linguagem para construir aplicações incríveis utilizando as melhores ferramentas do mercado, dominando 3 áreas do desenvolvimento: front-end, back-end e mobile. E é essa stack agora que eu vou te apresentar. Para começar, vamos entender exatamente o que é cada uma dessas ferramentas, para que elas servem e qual o papel nessa stack, começando pelo React Native. Com o React Native, você consegue desenvolver os mesmos apps que faria com linguagens nativas, incluindo todo o acesso aos recursos do celular, como geolocalização, câmera, etc. E o melhor, sem utilização de Web Views, que é aquele navegador por trás que temos em soluções híbridas. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. O que faz a performance chegar muito próximo do nativo e ainda ganhando em produtividade, podendo desenvolver um único código para rodar nas duas plataformas, iOS e Android. Para você entender melhor onde que o React Native se encaixa nesse cenário de desenvolvimento mobile, vamos comparar com algumas das ferramentas que o pessoal vem falando bastante nesse cenário. Primeiramente, vamos falar do Ionic, o Ionic Framework, uma solução híbrida que foi pioneira a utilizar o JavaScript no desenvolvimento mobile. A principal vantagem que eu vejo do React Native é a criação da interface realmente nativa comparado com a interface web criada lá no Ionic. Ou seja, temos toda a performance nativa, enquanto que na solução híbrida temos um browser que limita o gerenciamento de memória e processamento, perdendo performance. Agora, comparando, por exemplo, com o Xamarin, que é uma solução multiplataforma que a gente utiliza o C#, a gente tem todo o código transpilado para as linguagens nativas. Ou seja, o código ele não entende, o dispositivo ele não entende a linguagem que você escreve, ele não entende o C#, como acontece lá no React Native com o JavaScript. Ele é totalmente transpilado. Quanto ao Flutter, a nova biblioteca do Google, que você cria aplicações multiplataforma utilizando a linguagem Dart, você novamente fica preso a uma linguagem que raramente você vai conseguir reaproveitar o conhecimento entre outros ambientes, igual você tem no JavaScript. E além disso, estamos falando da Google, que já é conhecida mundialmente por abandonar projetos pela metade se não estiverem indo muito bem. Outra solução bem comum são os PWAs. Esse sim tem um grande espaço no mercado, que eu não vejo sendo disputado com o React Native, já que o propósito das duas ferramentas é um pouco diferente. Você vê grandes empresas como Twitter, Uber, Instagram com versões PWA e também nativas, já que com apenas PWA você fica limitado novamente ao ambiente híbrido e à performance e não pode levar o seu app às lojas de aplicativos. Para finalizar, outras alternativas como NativeScript ou Vue Native ainda não possuem comunidade ou apoiadores com um tamanho bacana para serem comparadas ao React Native e ainda precisam de muito amadurecimento. Agora que já falamos do React Native e suas alternativas, bora falar do React.js, que é o que a gente utiliza aqui no nosso front-end. O React.js ele é responsável por lidar principalmente com a parte visual e interativa da aplicação, e com ele você pode construir aplicações web reativas capazes de entregar a melhor experiência para os usuários finais. Outras alternativas para a ferramenta, para o React.js, seriam o Angular ou o Vue.js, mas as vantagens, além de poder compartilhar os mesmos conhecimentos com o React Native, é a comunidade com mais de 1000 contribuidores no projeto Open Source. A grande parte da maioria das grandes empresas como Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Airbnb, estão utilizando o React.js e a comunidade sempre bem focada em melhorar as ferramentas do ecossistema que já existem e várias outras vantagens. Finalmente, a terceira e última ferramenta da nossa stack, o Node.js, que é responsável por lidar com toda a parte de regras de negócio, o back-end e a conexão com o banco de dados. Utilizando essa ferramenta, você pode construir uma única API REST para se conectar e servir as informações tanto para o app mobile quanto para a nossa aplicação web. Outras alternativas para o Node seriam o PHP, ou Ruby, ou .NET, ou até mesmo o Java. Mas com o Node.js, além de utilizar a mesma linguagem e até as mesmas bibliotecas que você utiliza lá no front-end e mobile com o JavaScript, você tem as seguintes vantagens.
O Node.js é extremamente simples e a sua única dependência é a instalação do pacote do Node, que é possível instalar em qualquer sistema operacional. Além disso, para mim, o principal diferencial do Node.js é que lá a gente tem uma arquitetura Non-Blocking I/O, que em resumo permite a gente trabalhar com conexões tempo real, paralelismo, concorrência, multithread, com facilidade garantindo performance e escalabilidade em nossa aplicação. E para a gente ir um pouco mais a fundo nessas vantagens dessa stack, vamos falar do mercado de trabalho. Como programador, você já deve saber que o JavaScript é um requisito obrigatório na grande maioria das vagas, mas já deve ter visto também que o React se tornou uma biblioteca muito popular. Apesar da briga com o Angular e com o Vue, basta começar a navegar pelas vagas de front-end, mobile ou até mesmo as vagas full stack para perceber o quanto que o React está presente nessas vagas. Já o Node vem sendo também cada vez mais utilizado pelas empresas e está se tornando cada vez mais comum a gente ver o Node como requisito na descrição das vagas. Muitas empresas estão migrando de outras linguagens back-end para o Node, principalmente pelas características que a gente citou um pouco atrás da arquitetura dessa ferramenta. Quanto aos salários, eu preciso dizer que os programadores JavaScript hoje estão entre os mais desejados e bem pagos do mercado, até porque é muito difícil encontrar programadores que sejam realmente bons e conheçam a fundo tanto a linguagem quanto o ecossistema e as principais bibliotecas que estão por volta dessas ferramentas. Novamente, fazendo uma pesquisa rápida, você vai ver que a maioria das vagas gira em torno de 5 a 15 mil reais por mês. Mas é claro que não existe limite para onde você pode chegar como programador. Por exemplo, existem muitas vagas remotas, até para empresas estrangeiras, onde você pode ganhar até 3 vezes esse valor. Isso sem contar o que é possível conseguir como freelancer ou até mesmo criando seus próprios produtos com o domínio dessa stack. Afinal, com o poder dessas ferramentas, não existe limite para as suas aplicações, que você é capaz de construir. Talvez agora você tenha até ficado com algumas dúvidas, como o que eu preciso realmente estudar, por onde começar, como utilizar todas essas ferramentas na prática, como aprender tudo isso de forma rápida e eficiente, quais são as melhores práticas em cada uma dessas ferramentas. Calma lá, eu vou responder todas essas perguntas, mas antes de responder, vai aqui embaixo nessa página, eu deixei aqui uma seção de comentários, deixa um comentário do que você achou desse vídeo até aqui, sobre tudo o que a gente falou, o comparativo das ferramentas, o salário, tudo mais. Vai lá, que eu vou te esperar aqui e depois você dá um pause aí que depois você volta. A few moments later. Pronto? Bom, no próximo vídeo eu vou te mostrar na prática cada uma dessas ferramentas para acabar com todas as dúvidas e você vai ver como é simples dar os próximos passos para aprender cada uma delas. Afinal, nós somos programadores e todos queremos ver código, e é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Lembrando ainda que você pode ir adiantando seus estudos com os conteúdos lá no nosso canal do YouTube e também no nosso blog. Os links estão em algum lugar dessa página, não sei exatamente onde. E para não perder os próximos passos da GoWeek, os próximos vídeos e todo o material que a gente vai disponibilizar, uma dica importante, segue a gente no Twitter e também no Instagram, que lá a gente vai anunciar tudo que tem de novo na GoWeek. Abraço e até o próximo vídeo.